70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Começa já já. Começa agora 70 mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Alô, amigos, está começando mais um 70 mais. Isto é, viver bem a partir dos 70 anos de idade. E nós trouxemos hoje, para conversar conosco, para bater um grande papo, a doutora Mônica Oliveira. Como vai, doutora? Doutora Mônica é psicóloga e tem muito o que conversar conosco. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, né, nessa troca de experiência. A gente pode começar a falar um pouco, né, que é muito importante essa questão de trazer informações e experiências para a população idosa, né, inclusive para que eles consigam, porque hoje o que o idoso tem na mão é o celular. É uma ferramenta poderosa onde o idoso consegue não só buscar informação, mas também trocar experiência. E hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre alguns tipos de abuso que os idosos sofrem e muitas das vezes não reconhece isso como um abuso, porque pode se iniciar tanto no núcleo familiar como nas suas redes de socializações. Pois é, isso a gente sente muito, né? O idoso se sente muitas vezes marginalizado dentro de casa, dentro da família. Né? Como é que é visto isso? Como é visto esse envelhecimento dentro de casa? Porque o idoso, muitas vezes, ele é tido como um objeto dentro de casa, né? As pessoas já nem ligam mais, nem falam mais com ele. E como é que você vê isso como psicólogo? Em que a psicologia pode ajudar? E como é que você vê isso? Eu vejo que hoje, culturalmente, no Brasil, nós temos muito respeito pelos idosos, né? Porém, a sociedade e a família não estão preparados para o envelhecimento. Vamos dar um exemplo sobre uma casa. Muitas das vezes, quando as pessoas vão construir casa, elas não pensam no envelhecimento, na terceira idade, ou no próprio envelhecimento, ou no do pai, ou no da mãe. Como a gente pode preparar não só a sociedade, como a família, né? Trazendo informações, trazendo, como a psicologia fala, psicoeducação, para que eles consigam compreender como é psicologicamente para o idoso o envelhecimento. Porque muitas das vezes, além de o idoso ele ser retirado, né, do seu próprio aconchego familiar para ter que ir morar com parentes ou com filhos, ele também muitas das vezes se aposenta, tem o luto, tem a perda de algumas capacidades motoras e dificuldades de lidar com esse próprio envelhecimento. E muitas das vezes os familiares não buscam essa ajuda psicológica para que o idoso possa ser visto como um indivíduo vivo, um indivíduo capaz. E a própria família tem esse sentimento de incapacidade do idoso. Eu sinto muito isso, até porque, até como você falou, né? Até quando constrói uma casa, esquecem que existe um idoso dentro. Então, é um monte de degrau, é um banheiro que não é preparado, sabe, é um piso que não é antiderrapante, só porque é bonito e tal para quem é jovem, mas o idoso sofre com isso. Às vezes uma entrada de garagem que não funciona direito, uma ladeira que força o idoso a entrar, ninguém pensa nisso, não é? E isso, sim, não pensam. Isso acaba tirando muita autonomia do próprio idoso, né? Porque os próprios filhos, eles têm, muitas das vezes, o abuso ele vem através de uma fala, de cuidado excessivo. A gente muito fala do medo da morte, porque os familiares não reconhecem isso. O medo se cair pode acontecer alguma coisa, e aí há uma superproteção do idoso, se retirando totalmente a autonomia que o idoso estava acostumado a ter. A autonomia de suas escolhas, a sua autonomia financeira, a sua autonomia social. Isso é retirado do idoso sem lhe perguntar o que ele pensa sobre isso, o que ele deseja sobre isso. E aí o idoso acaba
levando alguns comportamentos que acabam levando para alguns transtornos, como ansiedade, como depressão, como toque. Quantas vezes a gente já nos ouviu falar, alguns familiares falando, ela gosta de limpeza, é excessiva, mas aquilo ali é algo que, de repente, é a única coisa que não foi tirado dela, que não foi arrancado da autonomia dela. O idoso, ele é ativo, ele pensa, ele é um indivíduo completo, mental, emocional, físico, e ele tem o direito de realizar as escolhas dele. O idoso ele precisa ser ouvido. Não é, muitas vezes a gente fala sobre o respeito, mas quando você arranca do idoso a autonomia, você está fazendo um abuso contra o idoso. E muitas das vezes isso não é reconhecido. Mamãe não tem mais idade de ir ao banco, de cuidar das finanças dela. E daqui, aí pega o cartão de crédito do idoso, por exemplo, e eu vou comprar isso para o idoso, eu vou fazer aquilo, eu vou pagar isso, mas será que o idoso quer que outro faça? Ou ele quer ter a própria autonomia? Mas parece que as famílias costumam alijar, digamos, separar o idoso do seio familiar, certo? E isso deixa o idoso muito triste, não é? O que a senhora me diz disso? Isso é uma fala que o núcleo familiar tem, dizendo que trazendo como se fosse uma proteção para o idoso, sabe? Eu vou deixar ali para proteger, porque ali ele não vai ter uma queda, ali ele não vai se arriscar. Mas isso para o idoso causa no idoso, em alguns momentos, vários sentimentos, como frustração, depressão, medo, como eu havia falado, sentimento de incapacidade, sabe? E também o medo do idoso, porque o idoso vai falar assim: se eu reagir, se eu falar ou se eu reclamar, não vão me amar mais, não vão vir me visitar. E aí, o que a casa trazendo aquilo para o idoso? Um transtorno, pode causar isso, pode fermentar no emocional do idoso uma depressão, uma ansiedade. E aí o idoso começa a ter alguns comportamentos que ele não tinha. Ele pode perder o sono, ele pode perder o apetite. Então, esse tipo de comprometimento familiar, ele pode atacar tanto a saúde mental como a saúde física do idoso. E muitas das vezes os familiares não conseguem entender que o idoso ele necessita de um cuidado maior e uma atenção em alguns momentos familiares. E aí, para evitar esse trabalho, até por não saber como lidar com o envelhecimento, a família prefere colocar o idoso ali num canto. E isso faz mal para o psicológico do idoso. Pois é, e até inibe, né, o próprio idoso nas suas próprias decisões de vida, né? Sim. Ele não consegue mais, não consegue mais, como é que eu posso dizer? Ele não consegue mais ter decisão, ninguém deixa mais ele decidir Sim. por coisa nenhuma, né? Porque eu acho que eu nem vejo tanto pela maldade, sim pelo excesso de cuidado. Eu acho que todo mundo acha que o idoso é de cristal, quando não é, né? É um ser humano como outro qualquer. Concorda? E o idoso deve ser visto assim, como um indivíduo, como um ser humano, que tem direito às suas escolhas, a ser ativo. O envelhecimento não é uma doença. Muitas vezes as pessoas tratam o envelhecimento como uma doença, e não é. O envelhecimento é uma fase da vida onde o idoso ele já teve experiências e agora ele vai viver uma nova fase da vida dele, onde ele vai poder se aposentar, mas continuar sendo uma pessoa ativa, ou continuar trabalhando mesmo estando aposentado, ou fazer atividades, ou viajar, fazer coisas que o idoso tenha vontade de fazer e seja da vontade dele, não algo que a família programe. Porque muitas das vezes o que a família programa para o idoso é ir ao médico ou ir fazer um passeio ali, jantar, comer fora, algo que não dê muito trabalho. E eles retiram essa retirada brusca da autonomia do idoso, traz para ele é como se você estivesse arrancando o chão de alguém emocionalmente, né? E agora, onde eu vou pisar? O que eu vou fazer? Se eu fizer, eu fui ao shopping. Aí o filho fala, mãe, você foi no shopping, poderia ter acontecido isso, poderia. Gente, mas poderia acontecer com qualquer indivíduo.
Até uma pessoa, um jovem de 18 anos, se for ao shopping sozinho e ele não tiver cuidado, ele pode ser atropelado, ele pode cair, ele pode se machucar. Isso não é só referente ao idoso. Então, eu acho que o que precisa é uma reeducação social, uma busca por psicoeducação da família referente ao idoso, referente aos direitos do idoso. Muito idoso não conhece o Estatuto do Idoso e acaba sofrendo alguns abusos. E esse excesso, mesmo que seja de cuidado, é um abuso porque retira a autonomia do idoso, obriga o idoso a ter alguns comportamentos ou isolamentos que ele não deseja estar passando por aquilo. E esse excesso de cuidado, obviamente, prejudica o próprio envelhecimento, né? Porque não deixa o idoso tomar suas decisões, não deixa o idoso fazer nada. Gera uma Porque parece dependência emocional no idoso. exatamente uma dependência que realmente ele também, nós não queremos. Né? Nós queremos ser úteis, nós queremos desenvolver. No meu caso aqui, por exemplo, eu tenho 50 anos de profissão, né? E estou pronto a transmitir conhecimento. Só que E as pessoas não acreditam que, sabe, acho que eu já sou inútil. Pelo contrário, eu tenho que passar esse conhecimento, porque tudo que eu aprendi vai ficar comigo, eu não posso passar para ninguém. Como é que eu faço, né? Mas é isso que eu falei agora há pouco sobre a reeducação social, sobre entender que no envelhecimento há algo muito valioso, que são as experiências que podem ser ensinadas e passadas. A nossa sociedade tem uma visão do envelhecimento, como você falou, quando envelhece se torna incapaz. Mas não, o envelhecimento ele tem uma sabedoria, ele tem uma maturidade, ele tem experiência que outros jovens como eu, como você, eu sou uma psicóloga iniciante na minha carreira, mas você tem 50 anos de profissão. Vamos dizer que você fosse um psicólogo. Quanta experiência e aprendizado eu poderia ter com você? Um jovem que faz audiovisual hoje, sentar com você, Henrique, para poder conversar sobre experiências profissionais, quantas coisas você pode passar para ele que vai auxiliar ele nesse processo de desenvolvimento da carreira. Então, o que é necessário é que a sociedade limpe a percepção dela sobre o idoso, sobre a terceira idade. É perfeito. Eu acho que o idoso, por ele ser. É aquela história, né? O macaco velho não mete a mão na cumbuca. E por isso é que a gente diz, né? É a experiência, não é que eu seja melhor do que ninguém, é porque eu já errei mais. Então eu já posso dizer para os outros: olha, não vai por aqui que você vai errar. Né? Ou E faça aí dessa evitar. forma que vai ser mais fácil o seu aprendizado. Exatamente, eu não posso. Eu tenho que avisar para os mais jovens para não seguir o caminho que eu segui, porque quando eu segui, eu dancei. Então, eles que estão começando na vida profissional, eu acho que tem que ter esse momento em que eu Essa possa troca passar de esse experiência. conhecimento, né? Exatamente, exatamente. Concordo com você, e isso é muito importante para o idoso, porque, como na psicologia, a gente usa algumas ferramentas para auxiliar o idoso nesse processo. O que seria isso? É fazer alguns trabalhos com ele que trabalhe a sua mente, o seu cognitivo, né, as suas escolhas, o seu reconhecimento de crenças e pensamentos disfuncionais, para que ele consiga se tornar produtivo e independente e até psicoeducar até a própria família nesse momento, para a família entender que ele é um indivíduo vivo e que é capaz. E aí entra aquilo que a gente estava falando sobre apoio da adaptação e mudanças, promoção dos relacionamentos, questão de prevenção do isolamento social, educação e treinamento psicológico, apoio no luto, porque muitas dessas fases que o idoso na terceira idade, porque acaba perdendo já alguns amigos, alguns familiares ou até o cônjuge. Então, a psicologia, a gente pode entrar nessa questão sobre a autoestima, né? Sobre a autonomia, sobre o autocuidado, porque muitas das vezes isso é muito importante também, Henrique. O autocuidado, o idoso ter autocuidado consigo mesmo.
porque perde a vaidade, perde a autonomia, e isso vai impactando na saúde dele emocional. Exatamente. E você falou sobre o cuidado. E o cuidado se mistura com a própria vaidade, né? Sim, Porque ele tem que estar bem disposto, ele tem que estar bem vestido, tem que estar limpo, arrumado, barbeado, né? Para fazer jus ao meio ambiente que ele vive, né? Não vai se abandonar, concorda? sim, concordo. E muitas das vezes o idoso, quando ele não consegue lidar com o envelhecimento, né, por conta de todas essas questões familiares e social, a primeira coisa que ele evita é o autocuidado. Porque tem algumas falas que são muito agressivas, que as pessoas usam às vezes até, eu sou velho. Entendeu? E a própria família falou, velho, toda vez, eu acho essa fala muito agressiva, tá? Toda vez que eu escuto alguém falar dessa forma com o idoso, eu sempre, é algo meu, né? Eu sempre vou lá e falo, olha, eu acho que isso não é uma forma adequada de você se falar com alguém. Ele é um indivíduo, ele tem nome, você já entendeu se ele gosta de ser chamado assim? Você já se perguntou como ele se sente sendo chamado assim? Porque muitas das vezes as pessoas fazem algumas brincadeiras também com idosos, ou algumas colocações nominais que são abusos. É exatamente o que eu estou dizendo. Às vezes, na roda de amigos, então você está com um familiar, cala a boca que você já está velho. Você já não está entendendo mais o que a gente está querendo dizer. Pelo contrário, a gente tem muito o que dizer, sabe? E as pessoas não querem ouvir, não é isso? Exatamente isso. Mas hoje isso é um mal da sociedade, tá, Henrique? As pessoas não querem ouvir o que o outro tem a dizer. Elas querem ser ouvidas, mas não querem ouvir. E aí é o que a gente fala. Muitas das vezes o idoso não reconhece isso como um abuso, porque a sociedade ela olha muito hoje para o abuso físico, né, do idoso, do abuso sexual, né, na violência doméstica, mas e o abuso emocional, né? Como a gente fala, e o bullying, porque é um abuso contra o outro. E aí como o idoso se sente com isso? O que a sociedade está imputando ao idoso com esse tipo de tratamento abusivo? O idoso ele merece, não, ele não só merece, ele deve ser respeitado. Deve ser respeitado ele como indivíduo, como um ser humano, como alguém que é parte da sociedade. Exatamente. A gente perde esse, essa capacidade de poder transmitir as coisas que a gente tem. As coisas que a gente sabe, as conclusões que a gente quer tirar sobre determinados assuntos, opinião, né? A opinião fica muito longe do grande público e da família, principalmente. E muitas vezes você falou em abuso físico e tal, e o abuso patrimonial, né? Abuso patrimonial. O sujeito Hoje, usa. Hoje a pessoa toma o cartão de crédito, mora na casa do pai, que foi ele que construiu, e acha que o idoso não tem mais vez. Não é isso? sim, hoje a gente tem se falado, tem crescido sobre esse assunto, sobre o abuso patrimonial, porque quando os pais envelhecem, os filhos, como a gente falou, roubam a autonomia até financeira dos pais, né? Os cartões de créditos, as contas, aí dá um celular para o pai, gera o cartão online, movimenta a conta. O idoso ele não tem mais o direito de escolher ir ao mercado, por exemplo, e escolher as compras dele. O filho vai lá, faz, tá aqui, trouxe para você. Não é um cuidado, mas será que isso é um cuidado quando o idoso deseja? Quando ele não quer, quando ele mesmo quer fazer isso, poder comprar sua roupa, poder pagar as suas contas, poder ir ao mercado, quando isso é retirado dele, é um abuso. E muitas das vezes, nem a família e nem o idoso reconhece isso como um abuso. Aquilo entristece ele, aquilo traz uma frustração, traz uma raiva, e muitas das vezes eleva o idoso até ao isolamento social. Mas ele não reconhece aquilo e vai evoluindo para vários outros quadros.
na vida do idoso, além do isolamento social, a depressão, né? A questão de sentimento de incapacidade, de não ter voz. Muitos dos idosos hoje em dia, eles falam assim: eu não tenho voz, eu não sou ouvido. Então, por que eu vou falar? Aí silencia o idoso. Por que que ele vai silenciar? Porque ele tem medo de não ser mais amado, ele tem medo de não ser visitado, ele tem medo dos filhos não querer mais ver ele. Então, isso causa um sofrimento ao idoso. E se está causando um sofrimento, é um abuso. Sim, agora, por exemplo, a socialização, quer dizer, o idoso acaba ficando só, né, dentro de casa, e ele precisa de uma terapia para socializar, ele precisa ver outras pessoas, ele precisa conversar, ele precisa trocar ideias, não é? E existem hoje alguns aparelhos, digamos assim, sobre isso. São locais onde as pessoas podem se reunir, principalmente os idosos, né? Porque é a escola de dança, são as praças, né? As ciclovias, o lugar para as pessoas andarem. Isso eu acho muito bom para nós, né? Apesar de eu não ser, eu particularmente sou muito indolente, eu não faço muito exercício, mas acho que o idoso precisa, né? E ele precisa até para socializar, não acha, doutora? Sim, porque a socialização é muito importante nessa idade, porque são pessoas que ele vai ter contato que muitas das vezes a psicologia ela fala sobre a humanidade compartilhada, né? O que seria a humanidade compartilhada? É entender que outras pessoas passam por o mesmo processo que eu estou passando naquele momento. Entender que outras pessoas também têm dificuldade, têm dores, e aí, aquele meio social ali, o idoso vai entender naquela terceira idade, ou até com outras pessoas mais jovens, que ele pode socializar, que ele pode ser capaz, que ele pode levar informação, e que o isolamento só vai levar a ele a um adoecimento. A socialização leva o idoso a ter uma comunicação verbal e social que vai trazer ele de volta à sociedade, vai trazer ele de volta ativa, vai dar estímulos para ele emocional, mental e social. E isso é bom nesse desenvolvimento com o idoso, né? Ele ter essa comunicação e até porque essas atividades vão trazer para ele bem-estar físico e mental, né? Por exemplo, o idoso que faz musculação, faz caminhada, isso vai trazer um fortalecimento à musculatura dele, né? Vai trazer a ele uma limpeza que a gente fala emocional, de descarga emocional, de questão de estar ocupado ali naquele momento, ocupando a mente, ocupando o corpo e também cuidando, gerando autocuidado, né, a autoestima do próprio idoso, Henrique. Pois é, eu não sou muito adepto de exercícios propriamente dito, mas eu sou adepto, por exemplo, de trabalhos manuais. Eu gosto de manualidades, entendeu? Eu gosto de consertar as coisas, eu gosto de criar coisas, fazer, trabalhar com acrílico, trabalhar com massa, trabalhar, enfim, com alguns materiais, né, até com madeira também, que me dão prazer. Isso é importante para a gente estar sempre lendo e procurando clarear a mente, não acha? Sim, porque é o que eu te falei, traz um desenvolvimento cognitivo, um desenvolvimento corpo comportamental, né? Ali esses trabalhos manuais são ótimos para o desenvolvimento cognitivo e comportamental. E aí você pode procurar grupos que gostem das mesmas coisas, porque quando eu falo do exercício, é algo mais latente hoje na sociedade para o idoso. Mas tem vários grupos hoje que você pode achar na internet, em algumas casas de ONGs ou até clínicas mesmo, que eles fazem grupos de idosos de artesanato com madeira, de artesanato com crochê, de mecânica, grupos de trocas de experiências, de troca de aprendizado. Tem o pessoal do grupo de leitura. Então, hoje, essas ações cognitivas e desenvolvimento para o idoso
está muito latente na sociedade. O idoso ele tem que reconhecer qual é a aptidão que ele quer produzir, entendeu? E aí, nessa produtividade, ele vai, e aos poucos, recebendo de volta a sua autonomia, autonomia social, autonomia financeira, porque ele vai entendendo que ele é capaz de produzir, que ele é capaz de realizar. Eu acho que o maior exemplo disso tudo é o próprio YouTube, né? E o YouTube é o pai de todos hoje. Você encontra tudo que você quiser, aula sobre tudo. E outro dia, um amigo meu, que tem 60 e poucos anos, disse para mim: se eu abrir o motor do meu carro, eu aprendi do YouTube. E realmente, veja bem, ele trabalha com. E ele não é nada disso, ele é um pastor. E ele mexeu no carro dele lá e o carro saiu andando. Enfim, a gente mexe porque o YouTube está aí e explica muita coisa para a gente. Eu acho que é um bom professor. E eu acho que é por isso que eu estou aqui dentro do YouTube também, para cumprir o meu pedaço. Fazer alguma coisa por nós. Você está entendendo? Não é isso? Sim, estou entendendo. Isso é muito importante, porque além de gerar conhecimento, né, também desenvolve novos conhecimentos. E isso é importante hoje, não só para a terceira idade, como para as pessoas que você deseja alcançar. Porque você pode alcançar muitas pessoas, e eu falo muito nessa questão de inspirar pessoas, porque o que você está fazendo hoje, você pode inspirar outras pessoas da terceira idade a entender que elas são capazes de fazer é, qualquer coisa, independente da idade dela. Entender que essa perda do medo, porque o idoso ele tem um medo desenvolvido nele, como eu te falei, através da dependência, que ele é incapaz. Mas essa perca dessa crença de incapacidade que a gente trabalha com isso também na psicologia, trabalhando um pouquinho, falando um pouquinho sobre referente às crenças, na teoria cognitiva comportamental, a gente ajuda isso como uma colaboração das mudanças de sistema de crenças distorcidas, né, disfuncionais. Alguns pensamentos assim, eu não sou capaz, eu não posso, eu não consigo, mas muitas vezes dessas falas, elas não vêm na consciência. Isso vem do inconsciente, de um pensamento disfuncional. Quando eu não posso, eu não consigo, mas eu não posso por quê? E aí a gente vai procurar aprofundar isso com algumas abordagens que é desenvolvido na TCC para auxiliar esse idoso para que ele consiga ter uma reestruturação cognitiva e consiga ter ferramentas para combater esses pensamentos disfuncional de incapacidade e de dependência emocional. Não, com certeza. E o que eu fico pensando é o seguinte: envelhecer não é mais um tabu, né? Antigamente envelhecer era um tabu. Inclusive tem um vídeo do professor, do Dr. Drauzio Varela, que ele conta que estava escrito lá: acaba de falecer uma senhora de 45 anos de infarto, uma senhora de 45 anos. Na época, na década de 50, 45 anos era uma senhora. Hoje, 45 anos, você está na flor da idade. Concorda? Exatamente. Concordo, mas é o que a gente tem falado sobre modificar a percepção, né? Qual é a percepção que cada um tem de si, do mundo, né? E das suas relações sociais? Muitas das vezes essa percepção pode estar distorcida. Eu falo que a percepção, as pessoas que usam óculos vão entender, é como a lente do óculos. Se ela estiver suja ou estiver embaçada, você não consegue enxergar, né, com clareza as situações e as suas relações no seu ambiente. Então, qual é a percepção que você está tendo sobre si e sobre o mundo? E essa percepção pode estar com pensamentos disfuncionais. E isso pode estar paralisando você de realizar coisas que você acha que não é capaz, mas e há possibilidade de fazer. Perfeito. Mas voltando àquele assunto sobre as maleabilidades, né? Eu vejo muito bem isso, até porque a minha profissão hoje, se eu não me atualizo, eu não vivo. Porque hoje eu vivo na frente de 2 computadores, né, com o máximo de tecnologia embarcada,
né, que é um termo novo, tecnologia embarcada, quer dizer, enfim, Sim. tecnologia está na minha frente. Eu lido todo dia com 3 computadores e mais uma câmera na minha frente. E com 73 anos de idade. E eu vejo poucas pessoas com 73 anos de idade fazer um terço do que eu faço aqui. Então, eu É, acho que é por isso, né? exatamente. É exatamente por isso que a gente está. Eu estou batendo muito nessa tecla aqui sobre a crença de incapacidade. Na psicologia, a gente fala sobre a crença de desvalor, desamor e desamparo, né? Desvalor, eu não mereço ser amado, um exemplo, né? Eu não, ninguém me ama, né? A crença de desamor, de desvalor, aí entra aquela crença de incapacidade, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho permissão para fazer isso, né? E a crença de desamparo é aquela pessoa que ela foi abandonada afetivamente, né? Por pais ou por filhos, e ela acha que ela é sozinha no mundo, que só ela sofre, ou que ela não vai conseguir fazer nada porque ela não tem ninguém, as pessoas não gostam dela, sempre estão criticando. Então, tudo isso, a percepção que ela tem sobre si, sobre o mundo, vai impactar na maneira que ela se comporta e na maneira que ela pensa. E na psicologia, a gente tenta trabalhar essas crenças que são crenças centrais, crenças intermediárias, nesses pensamentos disfuncionais, né? Para que ela tenha uma evolução cognitiva e comportamental e traga uma qualidade de vida emocional e até social para o idoso. Isso me faz lembrar muito, quando você fala sobre o abandono, né? Uma coisa que eu li outro dia, que é a síndrome do ninho vazio, né? Os filhos saem, Exatamente. cada um toma o seu caminho, e o idoso fica desamparado. Quer dizer, não é desamparado nem fisicamente, é desamparado socialmente, Emocional. né? E emocionalmente também. Emocionalmente e socialmente. Aí vai acabar morando no quarto de empregada do apartamento do filho, não é isso? Ou até que nem sempre ele vai morar com o filho, mas não tem mais, até se acostumar com aquela questão de e agora, o que, que eu vou fazer? Porque antes a vida dele era cuidar do filho, da casa, da família, e agora, para que, por que, que eu estou no mundo? Para que eu existo? E agora? Sabe aquela brincadeira que a gente fala quando se forma? Me formei e agora? Meus filhos se casaram, e agora? O que, que vai ser da minha vida? Porque muitos pais vivem para os filhos. E quando os filhos vão embora? Eles muitas das vezes não têm vida social, não têm vida profissional, não têm sonhos, objetivos, porque os sonhos objetivos deles estavam pautados na criação dos filhos. E tem mais. Eu, por exemplo, eu tenho 4 filhos que moram longe de mim. 2 em Portugal, 2 no Rio de Janeiro. E eu moro no norte do país, por opção. E aí, eu tenho um neto que eu nunca mais vou ver. Eu tenho certeza, porque eu não vou a Portugal. Não tem como eu ir a Portugal. Se ela não vier, se minha filha não trouxer o neto, eu não vou conhecer, só fotografia. E aí a gente trabalha nisso. Por que não tem como? Quais são as possibilidades que a gente pode trazer para que essa impossibilidade que você me apresentou se torne uma possibilidade mais viável? Você não pode ir lá todo mês, mas será que uma vez por ano, um ano você vai lá, um ano ela vem? Como a gente pode trazer uma proximidade dessa relação? Porque muitas das vezes o idoso fala, é impossível para mim. Mas será que é uma questão financeira? Ou é uma questão só de crença, que eu não vou para outro país, eu não consigo em outro país? Como a gente pode projetar essas informações para desenvolver algo que a gente tenha um planejamento para alcançar esse objetivo que você deseja, que é se relacionar com o seu neto? Porque às vezes na crença do idoso é impossível, mas é impossível por quê? Porque vamos lá, vamos verificar quais são a gente falaria quais são as possibilidades, né? Por que não e por que sim? E aí a gente trabalharia essa questão
para poder aproximar essa relação. E nem sempre essa questão do impossível, do não vou, quer dizer que isso é impossível. Às vezes há possibilidade de acontecer. Você só não está tendo essa percepção dessa situação. E a gente traz uma clareza sobre esse objetivo. Sim, eu acho que pelo seu, pelo seu olhar, sim, mas existem coisas funcionais. Vou te explicar. As companhias de aviação não deixam mais eu viajar sozinho. Sabia disso? A partir Sim, eu de uma entendo. determinada idade, você não pode mais viajar sozinho. Por quê? Porque as empresas de aviação querem se eximir da responsabilidade de cuidar de você. Não é porque você pode passar mal. Se você passar mal, cai na mão de quem? Da empresa que você está viajando. Né? Enquanto que se você tiver um acompanhante, o acompanhante pode te dar mais um suporte que a empresa não vai conseguir te dar. É só por isso, é que o interesse é comercial, eu acho que não tem nada a ver, porque eu posso viajar à vontade, eu sou muito bem, eu estou muito bem de saúde. Né? Sim, mas aí é o que eu falo, a gente trabalha possibilidades. Quais são as possibilidades? Será que você não tem um amigo que deseja fazer uma viagem? Ou alguém do núcleo familiar que mora no Rio e que também tem interesse de visitar o irmão ou a irmã, ou até uma tia, sabe? São possibilidades que a gente pode alcançar e trazer uma nova percepção para que esse objetivo e esse relacionamento seja estreitado, possa ocorrer. Sim, entendi. Eu acho que e isso esbarra também no, nas possibilidades financeiras e tal, e outra coisa. Sim, Se porque no meu caso, ir a Portugal e voltar, realmente é uma coisa dispendiosa. Mas, é como você diz, não é impossível, eu acho apenas difícil. Não impossível, mas difícil. Entendeu? Porque isso no caso dos meus netos. E eu sinto falta. Eu sinto falta por opção até, porque eu vim para cá e cada um tomou o seu rumo. Né? E ninguém pode ficar amarrado na barra da saia de ninguém. Mas eu tento me socializar aqui com pessoas próximas de mim, né? Meus amigos aqui. E eu faço parte de uma sociedade que eu tenho irmãos no mundo inteiro. Então, onde eu muito chegar, eu legal. vou encontrar alguém que seja da minha sociedade. E Isso é muito bom. isso me deixa feliz, porque uma vez por semana eu me encontro com as pessoas, às vezes mais de uma vez por semana, né, com essas Isso pessoas. é ótimo. Eu não bebo, eu não fumo. Eu fumei durante 50 anos, hoje em dia eu não fumo mais. E já parei de beber há mais de 15 anos. Então, isso deu uma trava no meu envelhecimento, digamos assim. Não é? E aí a gente voltou para o autocuidado, né? Você percebeu que o fumo era algo que poderia ser prejudicial à sua saúde e você teve um autocuidado com você, que isso é muito importante, né? E essa proximidade que você tem desse núcleo, desse meio social que você está inserido, desse grupo, traz uma socialização, traz uma questão de um sentimento de pertencimento a algo, a um lugar, e isso é importante para o idoso. Esse sentimento de pertencimento, essa importância de estar no meio social, Henrique. Exatamente. Isso me deixa muito feliz, né? Porque a gente consegue interagir e a faixa etária, quer dizer, a faixa etária do nosso grupo é para mais de 50 anos, não tem crianças no nosso grupo. Sabe? É muito difícil você ver um jovem no nosso grupo. Jovem que eu digo 20 anos, 22, 23 anos, é muito difícil. Os que eu conheço, então de 40 para cima. Eles são pessoas que já estão resolvidas na vida e que resolvem se reunir para estudar. Nós estudamos a característica humana, só isso. E isso é bom porque você vai estar trabalhando, né, a sua memória, você vai estar trabalhando o seu consciente, você vai estar trabalhando novos aprendizados, né, deixando sempre ativa a sua mente. E isso, principalmente para o idoso, é muito importante. A mente dele está ativa, o cognitivo dele, né, o córtex central, tudo ali está sendo gerado conhecimento.
Isso é bom, deixa o idoso ativo, deixa o idoso mais alerta, né? Até porque a nossa sociedade, como você falou, na sua profissão, você precisa sempre estar se atualizando para que você continue trabalhando. Então, essa atualização também gera para você produtividade. Com certeza, com certeza. A gente está no mundo para servir e a gente está no mundo para aprender. Eu ainda digo que o ser humano, ele nasce sem saber absolutamente nada. Se não tiver alguém do lado dele para lhe dar alimento, ele vai morrer, porque ele não sabe nem pegar um próprio alimento, né? Diferente do Sim. animal. Mas até o último momento de vida ele está aprendendo alguma coisa. Quando que o animal chega um momento que ele não aprende mais nada. Ele é aquilo, o Exatamente. cavalo não deixa de ser um cavalo, ele deixou de ser um cavalo, ele não vai deixar nunca de ser um cavalo. E o ser Isso humano, a aí. cada momento da vida, ele está aprendendo. Ele Isso, vive aprendendo. isso, ele Entendeu? pode Isso. gerar conhecimento, hoje você pode ser um enfermeiro, amanhã você pode ser um médico. Por quê? Porque você gerou conhecimento em você. Nós, a cada dia, né, nós somos é, impactados por muitas informações, por muito conhecimento. E aí a gente também tem que ter um filtro desse conhecimento para que a gente não fique também com muitas informações. E aí você saber filtrar isso e saber utilizar isso ao seu favor, né, e ao favor da sociedade, traz um bem maior, porque é a satisfação em servir também. O ser humano ele é feito para poder servir e auxiliar nos processos um dos outros. Mas eu acho que tem um pouco aí também o ser humano é um pouco egoísta, eu acho eu. Entendeu? E eu acho que o mercado de trabalho é tão competitivo que você acaba não abrindo para não perder a sua vaga. E eu acho isso muito triste, né? Porque eu já ouvi dizendo, pessoal, eu moro aqui no norte, no país, numa cidade de 450 mil habitantes, e eu consigo saber que um colega meu que vem de fora disse, não, eu não ensino nada a ninguém, por quê? Porque senão eu vou perder o emprego. Eu acho isso uma tristeza, uma pobreza de espírito horrível. Mas Mas é assim hoje que as as coisas pessoas funcionam, estão. né? E hoje as pessoas estão individualistas mesmo. A sociedade está individualista, está egocentrista, né? E nós fomos feitos para viver em sociedade. Mas aí a gente fala mais de uma questão de caráter, de aprendizado, de meio social, onde aquele indivíduo está inserido e por que que ele gera aquele comportamento. Qual é a crença que ele tem que faz ele gerar esse comportamento, que é um comportamento que não se é muito esperado na sociedade. Né? A sociedade ela é feita justamente para você compartilhar conhecimento, para você compartilhar diferenças, compartilhar ensinamento. Só que hoje, por algumas experiências que esse indivíduo possa ter tido no meio social dele, ele preferiu o isolamento. E isso adoece também as pessoas. Por isso que a gente tem um nível aí altíssimo de burnout. Exatamente, doutora. E agora, a senhora tem mais alguma coisa a dizer que possa jogar luz sobre a vida a partir dos 60, a partir da terceira idade, ou a partir da melhor idade, como chamam? O que eu gostaria de falar é que o idoso ele tentasse ter um olhar para si, porque quando a terapia ela incentiva o idoso a isso, a ele ter um olhar para si, um olhar como indivíduo no mundo, um olhar como alguém capaz, como alguém produtivo. E se hoje você não consegue se olhar dessa forma, busque ajuda. Busque ajuda com alguém que possa te auxiliar nesse processo de reconectar com a sociedade e reconectar consigo mesmo. Autoconhecimento, né? Estabilidade emocional, inteligência emocional, indiferente da idade, traz um bem-estar para a vida. Então, eu gostaria que o idoso, muitas vezes, é necessário ele se reconhecer nessa nova fase. Então, busque ajuda. Vai trazer para você uma evolução emocional, social, comportamental e te auxiliar nesse processo
de conhecimento de uma nova fase vivenciada. Muito obrigado por essa luz que a senhora jogou na nossa entrevista. É um grande prazer ter a senhora aqui conosco e eu agradeço profundamente as suas palavras, agradeço profundamente a senhora ter vindo, ter aceitado o nosso convite. Sabe, o programa 70 Mais está aqui para cumprir um dever com a sociedade, isto é cumprir o que é a gente jogar luz em cima do idoso, é dizer que o idoso existe. Principalmente a gente precisa saber que nós existimos. E a senhora faz parte disso. Muito obrigado por tudo. Eu agradeço profundamente. O microfone está aberto para a senhora dar suas conclusões finais. Muito obrigado por tudo, professora. Eu que agradeço, tá? Por essa grande oportunidade de poder estar fazendo parte do 70 Mais, que já foi algo pelo que eu me apaixonei, pela ideologia que ele traz, pelo conhecimento e pelo reconhecimento dessa luz do idoso como um indivíduo ativo, né? O indivíduo que é capaz de gerar conhecimento e ser produtivo na nossa sociedade, trazendo uma troca de experiências, né? E uma troca de aprendizado para nós. Agradeço por essa oportunidade, né, Henrique, que você ter me proporcionado de estar aqui, podendo fazer parte desse lindo projeto que você está fazendo, trazendo conhecimento e trazendo luz a essa idade tão linda que hoje a sociedade deve enxergar como produtiva e essencial para a vida humana. Muito obrigado, doutora. Até a próxima e que seja a próxima, né? Conto com a senhora outras vezes aqui para a gente discutir sobre outros assuntos específicos, tá? Muito obrigado. Fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Viram, meus amigos? A doutora Mônica realmente é muito competente, né? E eu espero que conversar com essa psicóloga tenha jogado muita luz na vida de todos nós. Eu acredito que ela tenha dado dicas importantes para que a gente possa sobreviver bem a partir dos 70 anos de idade. Mas eu queria lembrar que vocês devem se inscrever no canal, dar o seu like, apertar o sininho, que só assim o YouTube vai entender que esse programa é importante para a vida de todos nós. E se vocês gostaram do nosso projeto, por favor, aí está o nosso Pix, que você pode contribuir com qualquer valor para que o canal não saia do ar. Um grande abraço e até semana que vem, se Deus quiser. 70 Mais. Como viver bem a partir dos 70 anos. Até a próxima!